Boa tarde a todos. Dando início a mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o assunto é tema livre e eu vou abordar sobre tratamento espiritual. Então vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, Mestre Jesus, bons espíritos aqui presentes, mentores dessa casa, que nos auxiliem, nos iluminem e permitam que tenhamos uma melhor compreensão possível do assunto que seja apresentado nessa tarde. Assim seja, graças a Deus. Vou falar então sobre tratamento espiritual. O que vem a ser um tratamento espiritual? Quando as pessoas passam por determinados tipos de dificuldade, perdas de entes queridos, problemas de saúde e tudo mais, são esses momentos em que as pessoas buscam auxílio nas igrejas, e não menos nos centros espíritas. Só que, para que aconteça alguma coisa, é necessário uma compreensão de como funciona um tratamento espiritual no centro espírita. E o que é esse tratamento? O que eu posso esperar desse tratamento? E como funciona? Então hoje eu vou abordar uma literatura que foi fornecida pelo Sr. Walter, responsável pela parte, entre outras, da biblioteca do Centro Espírita, Caminho da Verdade. Foi compilado de um texto da Federação Espírita Pernambucana, Coordenação Geral das Áreas Federativas. Então se trata do tratamento espiritual. Então eu vou começar lendo um trechinho. Eu vou lendo, interpretando, que é um texto bem rico. Então ele fala assim: tratamento espiritual. O tratamento espiritual realizado pela instituição espírita é uma tarefa de grande responsabilidade, face sua repercussão junto aos aflitos e à sociedade de uma forma geral. Então, quer dizer, o tratamento espiritual ele é oferecido pelo centro espírita sabendo do seu papel e da sua responsabilidade junto aos aflitos da sociedade. Então, por isso que eu falei, sempre aparece. As pessoas acabam, muitas vezes, esquecendo de Deus quando está bem, mas no momento da dificuldade se aproximam de Deus novamente, buscando uma solução dos seus problemas. E aí ele fala assim: é um trabalho que lida diretamente com a dor, sofrimento humano, além de envolver os sentimentos, a esperança, a fé e a expectativa de ajuda dos sofredores e seus entes queridos. Quem nunca foi em algum lugar esperando um milagre? Ou numa igreja, ou num templo, onde quer que seja, qualquer que seja a religião, sempre se busca algo de cima para baixo, no sentido de nos favorecer. Mas daí vamos entender qual que seria, Então isso é a importância. A importância do tratamento espiritual na casa espírita é muito grande. E qual é a finalidade? Qual que é o procedimento? Então vamos falar. O procedimento adotado não deve ter nenhuma relação com aqueles praticados com a medicina convencional. Peraí. Quer dizer, então, que se eu tiver uma doença, eu não posso ir no centro espírita porque eu tenho que tratar na medicina convencional? Vamos pensar aqui. Venhamos e convenhamos. Não somos só matéria, assim como não somos só espíritos, enquanto estamos encarnados. Quando eu falo de medicina convencional, o que ela faz? Ela atende quem? O grosso da coisa. Quem ela atende? Ela atende o corpo físico. Então, se o médico me recomendou tomar tais vitaminas, tais medicamentos, prescrições da medicina convencional, eu não posso deixar de tomar essa medicação da medicina convencional voltada ao corpo físico. Já o tratamento espiritual orientado à luz do espiritismo, está falando aqui, tem como fim a harmonização energética e espiritual do paciente. Então, quer dizer, medicina convencional, o corpo. Medicina, tratamento espiritual, espírito. O que mais que ele fala? O foco da medicina convencional é o corpo físico e a mente humana.
Enquanto que o foco do espiritismo é o corpo perispiritual e o espírito. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez ou não sabe direito do que eu estou falando, como se fosse assim, o espírito da gente está no corpo. Só que o espírito, ele é revolto por uma camada conhecida como perispírito, né? Como se fosse um campo eletromagnético em volta do espírito. O corpo físico, quem cuida é a medicina convencional. Você está com uma doença, você tem que tomar um determinado tipo de remédio. Está com fungo, com uma bactéria, com um vírus. Tem todo um procedimento. Uma cirurgia de um órgão, transplante de um órgão, isso é medicina convencional. O que seria medicina espiritual? Seria o perispírito e o espírito. É como se fosse assim. O espírito tem uma roupa por cima dele, sutil, que a gente não enxerga. Se a gente não enxerga o espírito, imagina, a grande maioria das pessoas, se não enxerga o espírito, não vai enxergar o perispírito, que é como se fosse uma capa protetora. E ao longo das encarnações, mediante o que a gente faz de bom e de ruim conosco, esses perispíritos se deformam. É como se fosse um campo eletromagnético com uns defeitos que permite entrar e sair coisas que a gente não espera. Então, o centro espírita, o que ele faz? Ele vai atuar no campo perispiritual e espiritual do assistido aí, do que está pedindo uma ajuda. Como? Não estou falando que é um campo eletromagnético, que é o perispírito em torno do espírito, e depois tem o corpo físico, né? Ele vai tratar do perispírito. Como? Harmonizando esse campo que pode estar desarmonizado, né? E esse perispírito vai ser harmonizado, de certa forma. Aí eu faço uma pergunta. Bom, a medicina convencional tem prescrição médica? Você tem que seguir alguma prescrição? Bom, normalmente sim. Como que a gente segue uma prescrição? O médico fala, você tem que tomar esse antibiótico de tantas em tantas horas, durante não sei quantos dias, tem que ficar de resguardo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, tem que fazer uma caminhada. Então, quer dizer, tem toda uma prescrição ao longo do tratamento do corpo físico, da mente. E no centro espírita, como que funcionaria o tratamento espiritual? Bom, basicamente é assim. Ele prescreve. O que ele prescreve? Ele prescreve reforma íntima, ético-moral do assistido, no sentido da vivência dos ensinamentos de Jesus. O que significa isso? Bom, eu chego lá no centro, não estou legal, aí eu passo por uma entrevista, relato minhas dificuldades, pedindo uma ajuda, às vezes que a medicina convencional não está me ajudando, ou às vezes é porque eu estou precisando de um amparo, né, espiritual pela perda de um ente, o que quer que seja. Você tem que fazer uma reforma íntima ético-moral. O que é reforma íntima ético-moral? Eu sintetizo da seguinte forma. Pense como se fosse Cristo, por exemplo. O vizinho veio e me jogou uma pedra aqui dentro da minha casa, quebrou uma janela. Você está com ódio. Segunda vez já que acontece. Eu penso assim, se você ficar remoendo isso, você não está fazendo uma reforma no seu dia ético-moral. Mas se você pensar como Jesus, você vai ver que é uma simples pedra, um simples vidro. Né? De repente uma conversa pode ajudar. Né? O filho do vizinho jogou uma pedra. Então assim, ou alguém passou no trânsito do seu lado e quase te fechou e você ficou com ódio. Mas como agiria Cristo? É isso. Então, naquele momento que você está vendo que você vai diminuir a sua vibração e fazer seu perispírito perder capacidades magnéticas, você vai, né, pensar como Jesus, ou tentar agir como Jesus. Tentar. Se você estiver tentando uma vez por dia, você já está fazendo essa prescrição. Primeiro de tudo, mudar sua atitude perante as coisas que te não fazem bem. Segundo, prescrição, o passe e a água fluidificada com o concurso dos benfeitores espirituais. O que é passe e o que é água fluidificada? Para os céticos que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, não acreditam em nada, acreditam só na ciência, né, a USP já provou que o passe, mas o que é o passe? É uma posição de mãos
com intenção de uma cura, com uma intenção boa, que você vai receber, e no momento que você recebe, né, o que vai acontecer com você? Esse passe vai te harmonizar, vai te fazer uma predisposição vibratória. Às vezes você fala assim, nossa, estou indo para o centro porque eu acho que eu estou carregando algum espírito aqui atrás de mim que não está me fazendo bem. Estou ouvindo umas vozes estranhas, não sei o que está acontecendo, não sei se é do pensamento, mas me sinto pesado. Aí você pode ir lá, fazer o tratamento e depois perguntar para alguém, mas quem que estava me seguindo? Ele vai falar assim, muitas vezes pode até te falar assim, que acontece, olha, quem estava te seguindo também não sabe, mas ele estava sendo puxado por você, você é um imã. E de repente esse espírito estava ali por perto e você baixou seu vibracional e puxou ele. E ele está ali sem saber também por que ele está ali. Então você percebe que é tudo vibração? Se você vibra no alto, você vai estar imantando bons espíritos melhores. Se você baixa seu vibracional pelo ódio, angústia, um monte de coisa, não vai ser espírito tão bom que você vai atrair. E aí vem um monte de outras coisas. Então o passe, o que ele faz? Se você tiver harmonizado para baixo, seu vibracional está baixo, se ele te dá um passe e você é merecedor, aí isso que a parte, depois a gente vai voltar, você é merecedor desse passe, você pode se harmonizar. Mas que para você se harmonizar com esse passe, para poder receber uma determinada cura, você tem que ter feito a reforma íntima antes. Depois você vai tomar a sua aguinha fluidificada, que vai ajudar mais nesse processo. O que mais que eu tenho que fazer na prescrição? Isso é prescrição do tratamento espiritual. Ó. Participação em reuniões públicas, evangélicas e doutrinárias e a leitura de obras edificantes, preferencialmente espíritas, por tratar de ensinamentos relacionados com as recomendações espíritas. Leitura edificante. Pega um livro espírita, pega os primeiros, ou mesmo um romance que você acha legal. Pô, tem um romance legal aqui do André Luiz, né? Nosso Lar, vou ler. Ótimo. Não, eu quero ler o Livro dos Espíritos, que dizem que é o mais importante. Tem trechos com perguntas e respostas e vai... Não importa. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ou mesmo o Evangelho, se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, pega o Evangelho de Cristo, lê um pedacinho e tenta entender. Você está fazendo. Só que aqui ele está pedindo ainda que você vá toda semana, pelo menos uma vez, no Evangelho. Alguns centros são na segunda, outros são na terça, outros são na quarta, tem no domingo. Tem para todo gosto. Por quê? Vamos supor que você está com o seu vibracional baixinho. Você, sem saber, começou a imantar uns espíritos. Aí eles estão te seguindo, te prejudicando, sem saber por quê. Você e ele estão um prejudicando o outro. Quando você vai no Evangelho, às vezes você está ouvindo e ele que veio junto vai estar ouvindo também. E aí, quem sabe ele não começa a falar, poxa, eu acho que eu tenho uma chance de alguma coisa. Então você percebe que acaba aqui um ajudando o outro ali, né? Nesse sentido, né? Ele fez você ir no centro, no Evangelho, e você trouxe ele para ser evangelizado também. Olha aqui. Aí acaba que acontece muita coisa, né? Nesse sentido. Então, vai no Evangelho, pega um livro e lê na tua casa quando puder. E o mais importante que está falando aqui, ó. Prática do Evangelho no lar. O que é Evangelho no lar? O Evangelho no lar é ter um procedimento, igual está sendo aqui. Você vai, faz uma abertura, né, com uma leitura edificante. Existem vários livros para isso. Você pode pegar Fonte Viva, né? Tem vários do Chico aí bons aí, né? E aí você abre o livro, faz uma leitura, tem uma interpretação, faz uma prece, lê o Evangelho, de preferência com as pessoas que estão na sua casa. Aí quem quiser falar a respeito, fala. E finaliza com vibrações e uma prece final. Isso chama-se Evangelho no Lar. Cada vez que você faz um Evangelho no Lar na tua casa, no mesmo dia, na mesma hora da semana, é como se você estivesse harmonizando todo esse ambiente aqui. Vai ter uma equipe aí que vai vir de bons espíritos, né? Os mentores, seus mentores vão estar lá te auxiliando. Sua casa, experimenta fazer. Depois de um tempo, alguém que vem visitar sua casa fala, nossa, sua casa está tão leve, está tão gostosa, o que está acontecendo? O que vocês fizeram? Evangelho no lar. Tá? Ah, mas na minha casa as pessoas têm outra religião. Tem evangélico, tem católico. Não importa. Faça você primeiro sozinho. Isso aqui não ofende ninguém.
O evangelho não ofende ninguém, pelo contrário, e é o mesmo evangelho. O que diferencia é a interpretação que vem depois, no sentido de um melhor entendimento do que foi lido, que foi escrito tão antigamente, numa língua tão distante, numa época tão distante, tudo isso. No sentido de aprendermos mais e nos harmonizarmos. Mais uma prescrição. Irradiação de energia revigorante e salutar endereçada aos necessitados, principalmente os que se encontram impossibilitados. Você pode fazer uma prece pela pessoa que está te fazendo mal, entre aspas, você acha que está fazendo mal, faz uma prece por ela. Na minha casa todo mundo, ninguém tem religião, né? Faz uma prece por eles. Faça bastante prece. Quem pede consegue. Então, eu não pude trazer meu pai está de cama. Faz por ele o tratamento. Você vai lá, faz o tratamento. É espiritual. Não tem distância. Né? Se tiver fé e merecimento, né? Não tem distância. E a desobsessão? Tá, que é um caso à parte. O que é desobsessão? Tiver um espírito aí meio perdido junto com você. Aí, na hora que você começar a rezar, orar, fazer suas orações, seu evangelho no lar, fazer o evangelho durante a semana, né? Uma vez por semana. E tudo mais que você pode, isso é a sua prescrição. Se você não fizer isso, não adianta você ir lá e fazer uma entrevista. Não adianta você ir lá tomar um passe. E não adianta você ir lá e pegar e tomar uma água fluidificada e voltar para casa. Se você não fizer tudo isso, é como se você tivesse ido no médico e não tivesse feito nada que ele pediu. Você só foi lá e depois você vai voltar e perguntar por que não deu certo. Mas pode também acontecer uma coisa difícil. Às vezes o médico vai, não é? Você vai lá, ele te dá um monte de coisa, você toma tudo e volta lá com o mesmo problema. Você não resolveu nada. Aí ele vai ter que investigar. No centro é a mesma coisa. Você pode voltar lá e dizer assim, olha, eu fiz tudo, mas ainda não estou conseguindo aquilo que eu quero. Aí sabe o que acontece? Isso chama-se, já falamos isso, merecimento. Será que você tem merecimento do que você quer? E será que só fazendo um pouquinho disso tudo que eu falei você já consegue? Será que você não tem que mudar, melhorar, alterar? Então, olha que interessante a prescrição. Nada mais é do que uma causa e efeito. Se você está sofrendo agora, pode ter sido alguma coisa de uma encarnação passada, ou pode ser dessa mesma encarnação, ou algo que você não está conseguindo lidar, mas para que você consiga o que você quer, você tem que ter essas duas coisas que eu falei. Né? O que mais? Agora vamos falar do procedimento. O atendido deve ser orientado a cumprir rigorosamente com as recomendações prescritas para o seu tratamento, que eu acabei de falar agora há pouco. Né? O que mais? Já que delas dependerá o êxito do seu tratamento, conforme obedecida a lei de causas e efeitos. Né? Tudo é causa e efeito. Você vai lá, você vai passar por tudo isso, e o que você criar, a semente que você plantar, você vai colher. Se você plantou espinho lá atrás, está colhendo espinho. E se você plantar flor, você vai colher flor. Né? Mais ou menos nesse sentido. E fala assim, quando você vai lá, então você vai, passa por uma entrevista acolhedora, onde a pessoa vai te ouvir, vai te aconselhar de algumas coisas. Se for necessário, você marca um dia da semana para estar fazendo o tratamento lá, aí você vai no dia, né? Você vai passar pela sala de passe, vai tomar sua água fluidificada e vai voltar para casa, tá? Então, assim, na entrevista você tem uma boa acolhida, tá? E essa acolhida já começa a te colocar no estado de predisposição vibratória favorável. Você é como se fosse uma imagem de TV. Quando a sua antena não tá boa, tá tudo meio... Você não consegue assistir nada. Mas se alguém vier e dá uma estabilizada na sua antena, né? Coloca ela numa posição mais direcionada ao que você quer ver, vai acontecer isso. Tá? Mas para que isso aconteça, tem que começar já da acolhida. Então você é acolhido. A partir de então você começa a ter uma predisposição vibratória. Aquilo que eu falei, você começa a vibrar mais alto, aí você começa a se distanciar desses que estão vibrando mais baixo, e eles podem ser doutrinados, caso tenha algum. Às vezes você só está com a sua predisposição vibratória baixa, só na hora de que fica positivo e favorável, você harmoniza. Aí você fica bem, você volta a ficar bem, né? O que mais? Por isso,
O atendente deverá ser uma pessoa com características comportamentais, boa comunicação, né? A pessoa vai estar lá para te ouvir, para te aconselhar. Tem que ser uma pessoa amadurecida, uma pessoa que tem contato com a doutrina, que já leu muita coisa, né? Então, assim, é uma pessoa especial que está ali para te receber, você como especial para ela e ela como especial para você na sua acolhida, né? Aí, já no primeiro contato, o que vai acontecer? Você já vai ser assim, como se diz assim, incentivado a fortalecer a sua fé. Como? Você vai ter que se subordinar ao tratamento, e nesse momento que você faz essa subordinação ao tratamento, você está querendo se aproximar mais de Deus, dos espíritos mais evoluídos, né? Que vão poder te ajudar naquilo que você quer. E não só no dia que você vai lá no tratamento. Se você fizer isso tudo direitinho, vai ter uns espíritos. No lugar daqueles que te atrapalham, vai ter os bons que vão te acompanhar, né? Então, às vezes, você ouviu umas coisas que você não gostava, assim, tipo pensamentos também, alguns tem como pensamento, vai lá, arruma briga com aquela pessoa, que a pessoa merece, né? Vai vir umas vozes assim, não, filho, releva, aquela pessoa lá tá encarnada junto com você, deixa ela tá na prova dela, na expiação dela, do jeito que ela consegue, né? Então, assim, vai mudar, né? Não tô falando nada tipo esquizofrênico, tá? Tô falando no tempo, no que vocês entendem, né? Que a gente tem como, às vezes, as vozezinhas que são nossas mesmo, né? Pensamentos, tudo isso, intuições. O que mais que fala aqui, ó? E o acompanhamento? Então, depois que você cumpre tudo isso, seguindo a lei da causa e efeito, o que vai acontecer? Você tem um acompanhamento. Como que é? Depois que você passou por tudo isso, fez os dias que te foram recomendados, fez tudo que foi recomendado, eles te convidam a voltar. E retratar o que você já conseguiu melhorar daquilo que você queria. Quem sabe você conseguiu tudo, por mérito. Mas se não conseguiu, e persistir na mudança interior, causa, efeito, né? Fazendo a reforma íntima, ético-moral, causa, efeito, você já vai começar a ficar melhor, né? O que mais? Aí ele fala, ó, o acompanhamento é de fundamental importância. Por quê? Porque, ó, estando o sofredor com suas energias debilitadas, o que é energias debilitadas? Seu perispírito está todo debilitado, todo furado, todo desmagnetizado, todo incrustou um monte de coisas, né, que você fez errado, tá tudo magnetizado ali, né? Então, quando você está vibrando baixo, com o seu perispírito não legal, o sofredor com as suas energias debilitadas, não é raro tornar-se vulnerável a entidades espirituais que dele se aproximem, com o intuito de induzi-lo a fraquejar na fé e negligenciar no cumprimento das recomendações espirituais prescritas, né? Então, olha só que coisa. Se você está com as suas energias debilitadas, igual aquela pessoa, ela está tão debilitada que ela já não acredita mais em Deus. Fala, não, Deus eu não acredito mais. Me levou tal ente querido, aconteceu, não sei quem me perdeu o emprego, não sei quem mais está doente. E aí, você está... Deus dará. Agora, quando você é recebido com energias debilitadas, fica no estado de predisposição a suas energias serem repostas, entre aspas, né? Harmonizado, novamente. Você não vai ter mais nenhuma suas fraquezas, suas tendências vão tudo mudar, porque você está vibrando no mais alto. E aí você tem que se policiar. Olha só, já estou pensando aquelas coisas ruins. Vamos pensar em coisa boa. Vamos fazer uma leitura edificante aqui. Vamos interpretar esse evangelho. E aí tudo começa a entrar, né? E aqui está falando, ó, visando ajudá-lo a manter-se vigilante. A instituição espírita deve marcar encontros continuados e espaçados por meio de uma conversação fraterna sobre o cumprimento da terapêutica recomendada. A terapêutica é a prescrição. E o que você conseguiu fazer da prescrição e nesse período o quanto que você melhorou. Né? Muita gente consegue, assim de primeira. Mas é aquilo que eu falei, depende do que você quer e do merecimento.
Assim, o paciente sentir-se mais seguro, mais confiante, mais amparado, né? Nesse sentido. Então, só para finalizar, né? O tratamento espiritual na casa espírita, então, ele é um tratamento muito importante para auxiliar as pessoas, né, da sociedade que estão com dificuldade, né? Já que o sofrimento humano é nato, né? No mundo de provas e expiações, nesse nosso hospital cadeia. A medicina convencional não pode ser abolida, tem seu papel importante. E a medicina, o foco do espiritismo é o perispírito e o espírito, certo? Nesse sentido, né, fica aí a dica do que se trata o tratamento espiritual na casa espírita. E fica o convite às pessoas que têm interesse em conhecer nas casas espíritas que oferecem esse tipo de tratamento. No caso do Caminho da Verdade, eu sei que oferece, né? Você pode já ter uma noção do que significa tudo isso. Dessa forma, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e finalizo agradecendo a Deus, Senhor Deus, bons espíritos aqui presentes, né? Jesus, nosso mestre, mentores espirituais dessa casa. Agradecemos pela compreensão de mais esse texto, pela intuição e que todo mundo consiga a sua harmonização mediante seu merecimento e sua assim seja, graças a Deus.